Olá, muito boa noite! Está começando mais um painel regional e hoje nós temos dois convidados especiais aqui no nosso programa. Um deles é o Juan Carlos Neiva Ormacheia, ele que é diretor executivo da Ecobrisa. E ao lado dele está Carlos Guzmão, gerente de projetos e engenharia também da Ecobrisa. Hoje a gente vai falar desse mercado de climatizadores. Aliás, com esse calor que está fazendo, hein? Você já ouviu falar aí do climatizador evaporativo? Sabe o que isso significa? Quais as diferenças dele com os outros climatizadores? Não sabe? Eu também não. Mas a gente vai ficar sabendo de tudo porque eles vão explicar pra gente aqui no nosso programa de hoje. Bom, primeiramente, muito obrigada pela presença de vocês dois. A gente que agradece a oportunidade de poder falar para esse público que vai receber todas as informações de qualidade aí. Bom, então para a gente começar o nosso bate-papo, já vou pedir para o Juan explicar para a gente, né, para o nosso público aí de casa, quem está nos assistindo, o que é o climatizador evaporativo. Quais as diferenças? Porque a gente conhece ali o climatizador, né, o ar-condicionado, esse evaporativo, pelo menos a minha é novidade. Legal. O climatizador evaporativo ele tem um funcionamento bastante distinto do ar-condicionado e ele é a gente poderia até colocar como um upgrade do ventilador. Eu vou falar grosso modo, depois eu passo a palavra para o nosso engenheiro que tem os dados técnicos, né, o discurso técnico para explicar um pouquinho melhor. Mas o climatizador evaporativo ele trabalha com uma redução de temperatura advinda da evaporação da água que acontece dentro do equipamento. Hoje o ar-condicionado, todo mundo sabe, trabalha com o gás. Eu não vou nem entrar muito no detalhe de como funciona o ar-condicionado, porque não é o que nós comercializamos, não é o produto que a gente trabalha. Mas a climatização evaporativa, ela trabalha com um ar que, do lado de fora do ambiente, ele está mais quente e seco, e assim que ele passa por dentro do equipamento, e aí eu vou deixar para o Carlos explicar isso um pouquinho mais, ele resfria. O delta de resfriamento, né, essa diferença entre a temperatura externa e a temperatura interna, ela pode chegar em até 10, 12 graus, dependendo da região onde está o nosso ouvinte, né, o nosso telespectador. Então, basicamente, ele tem esse incremento, esse upgrade quando a gente fala de uma ventilação, porque o ventilador, quando a gente coloca ele na nossa casa, ele basicamente está circulando o ar que está ali dentro. Então, ele não te promete nenhuma redução de temperatura, ele simplesmente te dá uma sensação de frescor por conta da ação mecânica do vento. Uhum. Mas, Carlos, se você puder me ajudar aqui. A gente até tem, inclusive, imagens aí, para o Carlos poder explicar como é que funciona tecnicamente, imagens mostrando ali mais ou menos como que é o sistema que faz ali, lá, ó, o ar quente ficar um pouco mais fresco dentro do ambiente, né? Sim, o climatizador evaporativo ele é uma alternativa a sistemas de ar-condicionado, sistemas de ventilação convencional. É um equipamento que tem a capacidade de captar o ar externo. Então, naquela imagem que apareceu, é a ilustração de colocar o equipamento numa parede ou num telhado, forçar a captação desse ar externo e, a partir dali, conseguir, na placa evaporativa, fazer uma evaporação da água. Toda a evaporação ela acontece dentro do nosso equipamento e, quando o ar entra em contato com a placa evaporativa, ele consegue fazer essa evaporação, então ele sufla para o ambiente um ar já um pouco mais úmido e muito mais fresco, com esses deltas de temperatura que o Juan explanou muito bem aqui, que chega até 12 graus Celsius. De algumas regiões que tem uma característica mais seca ainda, a gente consegue até um delta um pouquinho maior, mas sem dúvida é um equipamento que consegue trazer conforto térmico, consegue promover grandes benefícios para ambientes, para comércios, indústrias. De modo geral, a gente consegue climatizar qualquer tipo de ambiente. Então é um equipamento compacto, ecológico e tem uma drástica redução do consumo de energia se comparado a um sistema de ar-condicionado equivalente. A gente vai explanar melhor as perguntas aí e a gente dá detalhes de cada etapa, de como ele funciona certinho. Agora, além de todos esses benefícios, né, que a gente já percebeu aqui, uma outra é a questão da umidade do ar, né? Porque geralmente, às vezes, em locais com ar-condicionado, as pessoas reclamam que fica muito seco, né? Isso, quem tem problemas respiratórios, acaba virando ali até um inimigo mortal, né? Já o climatizador, não, porque ele vem úmido também, né? Exatamente. No processo da evaporação, o ar já sai mais úmido, garantindo uma manutenção melhor da qualidade do ar para os ocupantes ali. Então, para quem tem problemas de rinite alérgica, entre outros problemas que o ar seco traz,
o climatizador ele já justamente no lado oposto, trazendo esse benefício de conseguir deixar o ar numa condição mais saudável para os ocupantes. A gente tem muito projeto, por exemplo, para salas de aula, que contribui para as crianças pequenas. Também temos equipamentos que a gente consegue climatizar quartos. Então, é um equipamento muito versátil. E justamente nesse contraponto, essa relação da umidade relativa traz muito mais conforto para nós, né? Seres humanos, de modo geral. Academias, né? Academias a gente percebe as pessoas fazendo esforço físico, o quanto que o ar-condicionado pode atrapalhar, pode comprometer as pessoas viciadas naqueles medicamentos para desobstruir a narina. Então, o climatizador evaporativo, né, o sistema de climatização evaporativa proporciona um ambiente climatizado, gostoso, fresco, só que muito mais saudável. E falando em saudável, né, quando a gente para olhar há pouco tempo, né, num passado não tão distante, a gente passou por um momento aí em que muitas pessoas não sabiam nem como fazer, né? A gente foi descobrindo no meio do caminho como a gente ia lidar com esse vírus que atingiu o mundo todo, né? E na época da Covid, a gente tinha inclusive algumas empresas que não ligavam, né, o ar-condicionado ou não tinham como usar esse meio, deixavam as portas abertas para que o ar pudesse circular, tentando de alguma maneira trazer um pouco mais de segurança, né, para quem estava ali dentro do ambiente. Com o climatizador, isso é possível? Além de trazer esse conforto, ele deixa o ambiente mais seguro em relação de doenças virais? Com certeza, o climatizador, a parte de dimensionamento, quando a gente vai fazer um dimensionamento, um projeto, a gente tem que projetar para o ambiente renovações naquele volume de ar. Ou seja, a gente vai ter a capacidade de trocar todo o volume do ambiente a cada 2, 3 minutos. Então isso já é considerado no cálculo. Pelo fato dele ser instalado captando o ar externo, ele consegue gerar no ambiente uma pressão positiva, que é sempre você vai chegar, por exemplo, próximo de uma porta ou de uma janela, você vai trabalhar com o ambiente aberto, você vai sentir aquele ar saindo. Então a gente projeta o sistema de climatização justamente para esse requisito, deixar o ambiente em pressão positiva, promover uma alta taxa de renovação no volume daquele ambiente, e essa é a diferença drástica para um sistema de ar-condicionado, que acaba acondicionando o volume de ar, recirculando aquele ar lá dentro, propiciando uma maior possibilidade de disseminação, de contaminação das pessoas ali, né? Imagine por exemplo, de novo, ou uma academia, ou uma sala de aula, que a gente tem uma pessoa que seja gripada, dentro desse ambiente com o sistema de ar-condicionado, aquele sistema vai ficar sendo recirculado, a probabilidade daquilo se passar para outras pessoas é muito maior. Com o climatizador evaporativo, por ele captar o ar externo e forçar essa entrada, essa troca do volume, a gente diminui muito, muito as chances disso acontecer, porque a gente trabalha com uma alta taxa de renovação. Então, dessa forma. O ambiente tem que estar aberto. Exatamente. Quanto mais aberto, quanto mais entradas e saídas de ar a gente tiver, melhor vai ser a circulação do ar ali dentro, melhor vai ser o funcionamento do sistema de climatização evaporativa. Quer dizer, já é uma outra grande diferença também, Sim. né? Porque você consegue ter ali essa renovação de fato do ar, né? Além de ter um clima bem agradável. Já o ar-condicionado, a gente não pode deixar o ambiente aberto, porque senão haja din-din no final do mês para pagar a conta, né? Aliás, mesmo com tudo fechado, a gente liga um pouquinho, deixa gelar ali o ar, aí desliga. Você faz isso em casa também, para, né, dar uma economizadinha no fim do mês, porque olha, tá difícil ficar com o ar ligado o tempo todo, nesse calor de 40 graus. Rio de Janeiro bateu 54 graus no fim de semana, sensação térmica. 40 graus no termômetro e sensação de 54. Além de todos esses benefícios aí, o equipamento de vocês também traz um benefício para o bolso, né? Sim, o climatizador evaporativo ele consegue trazer, se comparado a um ar-condicionado equivalente, até 95% de economia no custo operacional, se a gente for parar para pensar, o custo de energia, né? Se comparado, a gente tem modelos que chega a ter 200 watts de potência, é muito baixo para acondicionar uma sala de 30, 40 metros quadrados. Então é um equipamento já compacto e tem essa grande eficiência de energia mesmo, né? Desde o início, acho que da empresa, os sócios proprietários, eles já visavam equipamentos que tivessem essa eficiência evaporativa. O cerne da empresa lá, chama de... O DNA. O DNA sempre foi e sempre foi alinhado, projetado para máquinas de alto rendimento, com uma característica já ecológica, que sejam equipamentos que consigam trazer justamente um resultado operacional para as pessoas, né? Que a gente consiga trazer benefício, não só na saúde, mas de um combo, né, digamos assim.
Então, Não querendo entrar em assunto que não é a pauta, mas hoje está muito em voga a questão do ESG. Né? As empresas estão cada vez mais buscando soluções que possam trazer uma classificação ESG. Né? Fundos de investimentos, todos eles estão buscando empresas que tenham essa preocupação. E isso a gente está falando agora em 2022, 2023, e isso já era uma preocupação de um dos sócios fundadores em 93. A nossa empresa ela é pioneira no mercado de climatização evaporativa, então a primeira empresa a trabalhar com o sistema de climatização evaporativa no Brasil foi a nossa, e isso já era uma preocupação naquele momento de muitos ecologistas, de muitas pessoas que estavam preocupadas em trazer soluções para a sociedade, e hoje a gente vê que isso é quase que fundamental. A gente tem muitos clientes, a gente tem muitas empresas, centros logísticos que não fazem uma construção, né, Carlos, não abrem uma nova unidade sem já considerar sistema de climatização evaporativa, porque é inviável, completamente inviável um sistema de ar-condicionado nesse tipo de ambiente. E se você consegue hoje consumir menos energia, e talvez até a gente entre daqui a pouco nisso, mas a gente consumir menos energia que é distribuída de hidrelétrica e tudo mais, deixar essa energia para quem de fato precisa, que é o público que não tem condições de colocar um sistema fotovoltaico, que não tem condições de ter uma climatização evaporativa, você está de alguma maneira também agindo de forma social. Então a gente age de forma ecológica, trazendo um sistema de climatização que tem um consumo energético reduzido, muito reduzido, chegando até 95% menos do que um sistema de ar-condicionado equivalente, e com o equipamento todo construído com produtos ecologicamente corretos, né? A gente consegue dar o descarte correto de todos os materiais que são compostos no equipamento, e a gente também tem uma função muito social. Então, eu acho que o mercado está exigindo isso cada vez mais das empresas, das indústrias, dos empresários, e a gente fica muito feliz de poder fazer parte dessa realidade já hoje. sem falar no impacto ambiental também, por a gente usar um processo natural, que é só a evaporação da água. Nós temos equipamentos muito eficientes que conseguem tirar o máximo desse processo. A gente não usa nenhum gás, CFC, nada que possa agredir o meio ambiente. Então, esse alinhamento com o ESG é fundamental mesmo, porque a gente está muito alinhado com a tendência ao mercado, vai ser isso daqui para o futuro. A gente está... Daqui sempre foi uma realidade, né? Podemos tratar dessa forma, né? Muitas pessoas estão assustadas com o que está acontecendo nos últimos dias, o clima está bem bagunçado, e a empresa de vocês, preocupada, né, inclusive, do que vai acontecer lá na frente, até para fornecer informações mais claras e evidentes para os consumidores, vocês fizeram uma pesquisa do que vai acontecer daqui 6 meses, é isso? A gente vai entrar numa mudança de sistemas. Sim, nós investimos em um estudo, porque o clima é fundamental, a gente precisa entender como vai ser o tempo daqui a 6 meses, como que vai ser de temperatura, como que vai ser de chuva, principalmente. A gente está vendo agora os problemas que a chuva está causando na nossa região aqui, e em todo o Brasil, né? Então, é fundamental a gente ter essa informação de uma forma mais precisa. E nós estamos sofrendo sobre um efeito de um sistema chamado Laninha, que está desde meados de 2020 já atuando, que traz uma estabilidade de temperatura, uma estabilidade de chuva, chuvas mais concentradas. Esse sistema está perdendo força. É muito provável que agora, no início de fevereiro, a gente já tenha uma condição de neutralidade térmica, ou seja, já ficar um tempinho sem nenhum sistema estar atuando, mas todos os modelos estatísticos, matemáticos indicam que o El Niño vem aí já a partir de meados de fevereiro, março, para esse ano. Então a gente vai ter um ano com temperaturas acima da média, com uma condição de temperatura muito mais desfavorável, digamos assim, para o conforto. Então, é fundamental essa parte de ter sistemas que consigam aumentar a umidade relativa para garantir conforto, para garantir a saúde do ambiente, né? Uma renovação, consiga trazer conforto. E esse é um sistema que realmente traz um pouco mais de calor, né? E acima da média justamente por conta das temperaturas que estão subindo, isso no mundo todo, é o aquecimento global, né? A gente vê alguns pontos aí, que de acordo com os estudos mostram que subiu entre 2 até 3 pontos percentuais ali a temperatura, né? Chegando a 1 grau, 1,5 grau. Então, quer dizer, isso parece pouco. Se você tiver com 18 graus e para 20, não vai fazer diferença. Agora, se tiver com 39 subir para 40, aí começa a fazer a diferença, né? Nossa, sem dúvida, sem dúvida. Por isso,
se você ainda não tem um sistema aí inteligente e saudável para deixar o ambiente mais confortável, porque até questão de insalubridade, né? Você colocar funcionários ali para trabalhar num ambiente onde você não tem uma qualidade para que eles possam exercer suas funções, muito calor, calor intenso, ou até mesmo um ar muito seco aí, que é causado pelo uso do ar-condicionado constantemente. Esse aparelho de vocês, esse equipamento de vocês, eles servem tanto para domicílio quanto para empresas, quer dizer, independente do tamanho do galpão, barracão. Sim, a gente consegue climatizar qualquer tipo de ambiente. Não existe uma área que a gente não consiga, desde que a gente consiga atender os critérios específicos, mas aí é feito no dimensionamento, é feito um estudo. Nós somos muito fortes em desenvolver estudos justamente para aplicar esse sistema. Você tocou num ponto muito interessante, que é a questão do ambiente de trabalho. Às vezes a gente está muito preocupado com o nosso conforto em casa, mas no ambiente de trabalho existem normas específicas que abordam essa questão do estresse térmico. O estresse térmico ele traz diversos malefícios para a saúde. Então, é necessário as indústrias, os comércios, adotarem sistemas que consigam trazer conforto térmico, não só visando o conforto em si, mas também a saúde das pessoas ali, porque é um tema muito pertinente para a parte industrial, comercial. Esses equipamentos conseguem trazer esse tipo de conforto e adequação desses ambientes de trabalho. E isso a gente não precisa nem só balizar pela questão da saúde, mas aí comunicando com os empresários, com os diretores, a produtividade ela cai demais. Né? Você tocou na questão da insalubridade. A gente teve no ano passado um projeto que foi muito interessante, não posso dar maiores detalhes, mas a gente conseguiu eliminar a insalubridade, que era já característica de uma indústria de prensa de laranja, a segunda maior do mundo, ela está aqui no Brasil, super relevante para o nosso mercado, tanto para o agro como para as indústrias, e eles estavam acostumados já a ter uma situação de custo de 30% a mais, né, da folha salarial para efeito de insalubridade, e também tinha uma condição, né, Carlos, onde os colaboradores que estavam naquela linha de prensa de suco de laranja, eles poderiam ficar lá quantos minutos? Meia hora? Eles tinham que entrar num rodízio, exatamente, porque a condição de calor e umidade era extrema, então as pessoas acabavam passando mal, acaba num certo ponto até desmaiando, assim, porque é uma condição extrema de temperatura e umidade. Quando a gente mexe nessas duas variáveis aí, isso impacta diretamente no nosso conforto, no nosso metabolismo, e pode ter o caso da pessoa ter problemas sérios, assim, dentro do Implicam ambiente. até em questões judiciais para a empresa, Sim, né? Acaba sim. realmente trazendo muitos prejuízos. E questão do comércio, né? Isso é até interessante como técnica de venda, viu? Eu já vou confessar para vocês, eu já entrei em estabelecimentos para me refrescar. Ah, sim. Aquele calor danado na rua, né? De repente você vê ali uma loja que tá fresquinha, você entra ali só para se refrescar e quem sabe até compra alguma coisa, né? Acaba ali encontrando algo atrativo. Então, já é até uma técnica aí de venda para vocês que trabalham em comércio. Não precisam se preocupar aí com a questão financeira, né? Da conta da energia subir muito. A gente sabe que existe essa preocupação de recessão no mundo todo, né? Inclusive isso está sendo discutido no Fórum Mundial que acontece nesse momento. Então você não precisa ficar preocupado com isso, não. Você não vai ter alteração aí na sua folha de custos referente ao que você vai gastar de energia e pode proporcionar aos seus clientes um ambiente mais agradável, né? Falando em ambiente agradável, 2023 a gente entrou nesse ano já, agora de fato sem nenhuma restrição, né? E com os olhares aí realmente para o futuro, deixando esse episódio triste da Covid para trás, e os eventos voltaram com tudo, né? As pessoas querem festejar, as pessoas querem se encontrar, e as pessoas querem conforto também. Como é que está a expectativa de vocês para os eventos? Porque eu sei que o equipamento de vocês, além de poder serem comprados, eles podem ser alugados também para pessoas que produzem esses eventos. Com certeza. Esse é um mercado, né? A gente, dentre as empresas do grupo, a gente tem uma empresa que é focada na parte de locação de eventos. Graças a Deus isso está assim, né? Não só pelos eventos em si, mas também pelo lado da empresa, isso está voltando. Esse mercado está bastante aquecido já nessa semana e a gente está no começo da semana ainda. Já tivemos grandes contratos sendo fechados e foi exatamente isso que você falou, Juliana. Os
quem vai para um evento hoje, ele quer ir para curtir, ele quer ir para estar com os amigos, com a família, ele não quer ir para sofrer com o calor, que o calor está aí, né? Então, realmente, e também tem essa questão, por mais que a Covid ela tenha passado, né? Eu acho que a situação de preocupação pandêmica ela passou, mas ainda assim a gente fica muito preocupado com a questão dos vírus, no modo geral. A gente estava até pouco tempo atrás falando de VSR, né? Meningite. Exato, a bronquiolite, até infelizmente tive um caso desse recentemente na família, mas essa questão de você estar num ambiente que está climatizado, que você não vai sofrer um calor e você não tem que se preocupar em, putz, será que a pessoa está com o vírus, será que a pessoa está doente? Óbvio que a preocupação sempre existe, mas você tem um atenuante, isso é ótimo. E sim, o mercado, ele existe sim, de locação, de eventos, isso é muito importante, sim. Nós tivemos diversos feedbacks assim de empresas que estão buscando essa parte da alocação, justamente por uma área que fica uma aglomeração maior de pessoas, a gente consiga fazer essa renovação do volume, porque você vai ter uma grande concentração ali, as pessoas daquele ar não vai ficar viciado, então isso traz muito conforto e saúde, no aspecto da saúde mesmo, né? Inclusive isso tem entrado como uma apresentação do evento, inclusive. Pessoal, pode vir, a gente está trabalhando com uma renovação do ar, eles colocam isso no slogan deles aí para chamar o público. Até porque existe ainda esse receio, né? Não só a Covid, mas eu acho que a questão da pandemia abriu os nossos olhos, né, para essa questão viral mesmo. São várias doenças transmitidas por vias respiratórias, muitas gravíssimas, assim como a Covid, né, e que matam também rapidamente, como a gente viu tantos casos acontecendo. Então é importante realmente a pessoa que vai fornecer, que vai promover esse evento, ter essa preocupação, né? Que, claro, demonstra esse cuidado ali, né? E para as empresas, vocês também alugam? Porque a gente vê muita gente agora trabalhando em home office, né? O pessoal gostou da ideia, tem muita gente que ficou em home office, mas a gente observa também uma movimentação no mercado para esse retorno. Galpões, principalmente, centros logísticos de entrega, né, com e-commerce bombando, né, desde a pandemia o pessoal aprendeu a comprar na internet e não parou mais. E às vezes as empresas estão testando ainda quais os locais, né, melhor para aquela empresa. E aí não dá para você investir numa infraestrutura ali persistente, porque de repente você precisa mudar de lugar. Isso é possível ser feito por contratos de tempo? Sim, sim. Inclusive, a gente já possuímos clientes com 5, 6 anos de contrato, clientes grandes, multinacionais, que aí entra até uma questão tributária, né? Quando a empresa ela é optante pelo lucro real, é difícil mobilizar, você comprar um equipamento, você trazer isso para dentro do teu patrimônio é um pouco mais complicado, tem que pegar aprovação da matriz, que às vezes fica fora do país, e já a locação ela entra como uma despesa. Então, a gente já tem essa clientela bastante presente no nosso portfólio, mas a questão também da Covid e agora do retorno também tem criado esse tipo de oportunidade. A gente tem percebido sim essa necessidade de fazer células de climatização. Você deu um exemplo perfeito, e isso também entra muito na engenharia, porque a gente tem que criar soluções para aquele espaço pequeno e às vezes em detrimento da onde só fica um produto ou fica um caminhão. Então é possível sim, e isso está bastante pungente. É a característica do produto, né? Por precisar de uma pequena infraestrutura para funcionar, acaba viabilizando muito esse tipo de atividade, né? É basicamente um plug and play hoje. Então você consegue chegar com ponto hidráulico e elétrico e você já starta o equipamento e consegue criar uma ilha de conforto para climatizar, sei lá, pequenos ambientes ou grandes ambientes também, pulverizando equipamento. Então é muito versátil a aplicação desse tipo de equipamento, né? Acaba economizando também numa infraestrutura que às vezes você precisa ter, principalmente para ambientes grandes, né, para instalar aqueles equipamentos gigantescos, né, para deixar ali o ambiente mais agradável. Agora, quem quiser conhecer um pouco mais da Ecobrisa, como é que faz? Entrar em contato pelos nossos canais, nosso site, nosso telefone, nossa rede social. A gente está sendo muito ativo nisso. A gente atende praticamente o Brasil todo. Então, nós temos uma rede de representantes, de vendedores espalhados. Basicamente, entrar no nosso site, nossas redes sociais mesmo. Daí lá o pessoal vai ter todas as informações aí da empresa e vai saber como é que encontra aí um representante mais próximo de você. Como o Carlos falou,
vocês atendem no Brasil todo, né? Na América Latina. Na América Latina toda. Na América Latina. E é um desafio, né? Porque Sim. cada lugar tem suas especialidades climáticas, né? Sim. Sim, e esse é um ponto importante, porque é um projeto que deve ser personalizado. Nós somos especialistas nisso, nós temos softwares que a gente consegue simular o resultado final, a gente consegue saber como o fluxo vai se comportar, qual o delta de temperatura a gente vai obter. Então não é simplesmente colocar um climatizador, não, a gente tem que dar a garantia de que aquilo vai funcionar. Imagine o Juan deu um exemplo muito assertivo de uma empresa que estava sofrendo com insalubridade, e isso é uma venda técnica, é um projeto de engenharia, então tem que tomar os devidos cuidados para que a gente consiga garantir que esse sistema vai funcionar plenamente e atender às necessidades do cliente. Então assim, a gente sempre toma esse cuidado em desenvolver o melhor estudo possível dentro das condições possíveis para a gente atender a necessidade do nosso cliente. Não é simplesmente colocar o equipamento. A melhor solução em climatização evaporativa. É isso aí. Se você tem algum problema relacionado a esse assunto, né, não está satisfeito aí, você que tem criança em casa, já não liga mais o ar-condicionado por conta dessas questões respiratórias, o inverno está chegando e mesmo assim a gente mora num país tropical, terão dias mais quentes e aí o clima já está seco, como é que você faz para ligar o ar-condicionado? Vai dar ruim com certeza. Então, você já não precisa sofrer mais com isso. Pode procurar aí o pessoal da Ecobrisa, que lá você vai ter um projeto especificamente para você, para sua família, para sua empresa, enfim, para trazer mais conforto aí, seja no seu local de trabalho ou na sua casa. Bom, nosso tempo está acabando e eu queria agradecer a presença de vocês. Muito obrigada. A gente que agradece. Muito obrigado. Muito obrigado, Juliana. Muito obrigado. É isso aí. Para você de casa, o meu muito obrigada também pela sua companhia, pela sua audiência. A gente volta a se encontrar no próximo Painel Regional. Até lá!